A aliança de Deus com Davi é um dos momentos mais significativos da narrativa bíblica, com implicações tanto no contexto histórico de Israel quanto no plano eterno da salvação. Encontrada principalmente em 2 Samuel 7, versículos 1 a 17, essa aliança destaca a promessa divina de estabelecer um reino eterno por meio da linhagem de Davi. Neste estudo, examinaremos os aspectos históricos, espirituais e proféticos dessa aliança, refletindo sobre sua relevância para os cristãos hoje. O reinado de Davi. Após anos de perseguição e batalhas, Davi é estabelecido como rei de Israel, unificando as tribos e trazendo estabilidade ao povo. Ele conquista Jerusalém e a torna a capital do reino, simbolizando um novo início para a nação. Davi deseja construir uma casa para o Senhor, ou seja, um templo onde a Arca da Aliança pudesse permanecer. Até então, a arca ficava em tendas, o que incomodava o rei, que vivia em um palácio de cedro. Em resposta ao desejo de Davi, Deus fala por meio do profeta Natã e faz uma série de promessas que constituem a aliança davídica. Deus promete estabelecer uma casa para Davi, referindo-se a uma dinastia. Deus promete que um dos descendentes de Davi construirá o templo, cumprido em Salomão. Deus promete que o reino de Davi será eterno, com sua linhagem reinando para sempre. O reino eterno e o Messias. Embora as promessas tenham aplicações imediatas no reinado de Salomão, o verdadeiro cumprimento é encontrado em Jesus Cristo, o descendente de Davi, cujo reino é eterno. A aliança é baseada na graça, não nos méritos de Davi ou seus descendentes. Mesmo diante das falhas da linhagem de Davi, Deus permanece fiel à sua promessa. O templo físico construído por Salomão prefigura o verdadeiro templo em Cristo, em quem habita a plenitude de Deus. O significado da casa. Em hebraico, a palavra casa pode significar tanto uma estrutura física quanto uma linhagem. Deus transforma o desejo de Davi de construir um templo em uma promessa de construir uma dinastia eterna. Salomão é o descendente imediato de Davi que cumpre parte da promessa, construindo o templo e reinando sobre Israel. No entanto, o fracasso espiritual de Salomão e a divisão do reino mostram que a promessa de um reino eterno transcende o contexto histórico imediato. Jesus como o cumprimento final. A aliança de Deus com Davi encontra seu clímax em Jesus Cristo, que é o cumprimento definitivo da promessa de um reino eterno. A genealogia de Jesus. Mateus 1, versículos 1 a 17 inicia o Evangelho com a genealogia de Jesus, enfatizando sua ligação direta com Davi. A abertura, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, coloca Davi em destaque como marco essencial na linhagem messiânica. A linhagem real. Mateus traça a genealogia de Jesus por meio de José, marido de Maria. Apesar de José não ser o pai biológico de Jesus, ele transmite legalmente os direitos da linhagem real davídica a Jesus, conforme o costume judaico. O cumprimento da promessa a Abraão e Davi. Assim como Abraão recebeu a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência, Davi recebeu a promessa de que sua linhagem produziria um rei eterno. Jesus une essas promessas, sendo tanto herdeiro de Abraão quanto descendente de Davi. Seu reino não é terreno. Natureza do reino. Jesus deixa claro que seu reino não é como os reinos deste mundo. Em João 18, versículo 36, ele afirma: "O meu reino não é deste mundo." Ele não veio para estabelecer um governo político ou militar, mas um reino espiritual eterno. Sacrifício na cruz. O estabelecimento do reino de Jesus se deu de forma surpreendente. Em vez de tomar o trono por força ou autoridade humana, ele se entregou voluntariamente à morte na cruz. Esse ato não foi sinal de fraqueza, mas de obediência ao plano eterno de Deus. Por meio de sua morte, Jesus derrotou o pecado, o maior inimigo da humanidade, cumprindo as promessas de Deus de trazer salvação. A ressurreição como garantia. A ressurreição de Jesus é a evidência final de que ele é o Rei prometido. Em sua vitória sobre a morte, ele inaugurou um reino eterno que não será destruído. Garantia da eternidade. Cumprimento profético. Em Isaías 9, versículos 6 a 7, o profeta descreve um governante eterno que reinará no trono de Davi. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça. Jesus cumpre essa profecia como o Rei eterno cuja paz não tem fim. Reinado contínuo. Após a ascensão de Jesus, ele foi exaltado à direita de Deus, como o Rei soberano. Isso reafirma que ele reina agora e continuará reinando para sempre. Assim, Jesus é o cumprimento da aliança com Davi porque ele é o descendente direto da linhagem real. Estabeleceu um reino eterno, não por força humana, mas por meio de sua morte e ressurreição,
reina agora e garantirá a consumação plena do reino na nova criação. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.